Boa tarde, pessoal. Agora a gente vai trabalhar aqui as equações dos gases perfeitos, tá? As equações dos gases perfeitos, elas são fundamentais para que vocês, estudantes aí do ensino médio, consigam compreender como esse gás se comporta em diferentes condições, tá? Então, eu listei, na verdade, aqui algumas dessas principais equações que descrevem aí o comportamento dos gases ideais ou gases perfeitos, tá? Então, a primeira lei que a gente vai estudar hoje é a lei de Boyle-Mariotti. O que diz a lei de Boyle-Mariotti? Ela diz aí que a pressão e volume de um gás são inversamente proporcionais, ou seja, a temperatura vai permanecer constante. Então, vamos entender isso aqui. Se eu aumentar a pressão, eu vou diminuir o volume. Então, grandezas inversamente proporcionais significa isso. Se eu aumentar a pressão, eu vou diminuir o volume. Se eu aumentar o volume, eu vou diminuir a pressão. Então, essa lei de Boyle-Mariotti diz que a pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais e que a temperatura aqui vai permanecer constante, tá? Outra lei muito conhecida é a lei de Gay-Lussac. Na lei de Gay-Lussac diz que a pressão e a temperatura, tá? Pressão e temperatura são grandezas aqui diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pressão e a temperatura de um gás ideal vão ser diretamente proporcionais. E o volume, nesse caso aqui, ó, o volume vai permanecer constante. Sempre uma grandeza vai permanecer constante e duas vão variar. Então, na lei de Gay-Lussac, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. O que significa isso? Significa dizer que se eu aumentar a pressão, eu também vou ter que aumentar a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, também vou diminuir a pressão. Porque na lei de Gay-Lussac, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Quem vai permanecer constante aqui? O volume. O volume vai permanecer constante. Na lei de Boyle-Mariotti, a temperatura é constante. Na lei de Gay-Lussac, o volume é constante, tá? E nós temos também uma outra lei, que é a lei de Charles. O que diz a lei de Charles? A pressão e o volume de um gás ideal são diretamente proporcionais quando a temperatura for constante. Nesse caso aqui, na lei de Charles, a pressão e o volume vão ser grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar a pressão, vou aumentar o volume. Se eu aumentar o volume, vou aumentar a pressão. Quem vai permanecer constante aqui na lei de Charles? A temperatura. Então, vamos recordar. Lei de Boyle-Mariotti, pressão e volume diretamente proporcionais. Lei de Gay-Lussac, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Lei de Charles, a pressão e volume são diretamente proporcionais. Tá bom, gente? Agora a gente vai trabalhar